tá chegando aí as férias, né, da criançada. É aquele momento de passear, é shopping, é praia, é parquinho. E aí também vem o quê? A pirraça, a teimosia. Nessas horas a gente tem que corrigir, né? Mas como que a gente faz isso em público? Aquela pracinha lotada de criança, lotada de pai e mãe, tem que chamar a atenção do seu filho. Esse é um drama que a gente vive frequentemente, né? Quem é pai, quem é mãe sabe disso. E ainda mais nessa época do ano fica complicado. Então vamos bater um papo sobre esse assunto? Eu recebo Sátina Pimenta, que é psicóloga. Obrigada, Sátina, pela sua participação. E Letícia Boldt, que é mãe de 2 filhos, tem um de 15 e uma de 7, não é isso? Isso, uma de 7. Quando eu narrei aí as cenas, num parquinho, no shopping, já se visualizou? Um pouquinho. Já aconteceu com você? Já, com o meu filho de 15 anos. O de 15? É. Não é nem de 7, não? Não, quando ele estava mais novo, né? O que aconteceu, Lê? Ele brincando com as crianças, né? Aí o menininho tomou o brinquedo da mão dele e ele não gostou. Aí ele foi rapidamente e empurrou a criança. Aí eu rapidamente peguei ele e falei, meu filho não pode. Ele tinha uns 5 anos, mais ou menos. Eu falei, meu filho, não pode empurrar um amigo. E aí o menino começou a chorar, né, aquela coisa toda, a mãe veio, pegou também, falei, não, desculpa e tal. Aí eu peguei ele, falei, ó, tirei ele do parquinho, conversei com ele. Acabou a brincadeira para ele? Acabou a brincadeira para ele, porque ele queria o carrinho de qualquer jeito. Falei, não é assim, vamos esperar um pouquinho, conversei um pouquinho com ele, chorou, né, aquela coisa toda, mas depois a gente foi conversando, acalmando os ânimos ali, né? E aquela cena de shopping, a criança fazendo pirraça, porque quer, e se joga no chão querendo um brinquedo, ou querendo um sorvete, ou querendo ir no parquinho também ali do shopping, e a mãe tá apertada, né? Tá segurando, não, fica quieto, menino, que a mãe não tem dinheiro aqui não. Também já aconteceu? Então, comigo, graças a Deus, não. Né? Sempre quando a gente sai, se dá para comprar, eu falo com eles, ó, hoje pode. Quando não dá, eu falo, não tem como, hoje mamãe não pode. Então eles entendem numa boa. Já faz o combinado antes? Sim, lá em casa sempre o combinado antes de sair de casa. Olha, hoje dá para comprar alguma coisinha, ou hoje não dá. Eu lembro de uma cena, Roberta, que foi muito interessante, que eu estava com a minha filha, né, pequenininha, ela acho que estava uns 3 aninhos, a gente estava no shopping. E aí ela pegou uma bonequinha e queria aquela bonequinha, né? Aí ela ficou segurando a bonequinha e eu falei com ela bem assim, olha, mamãe hoje não pode levar. Coloca lá na prateleira e vamos embora. Aí o rapaz estava limpando assim, ela foi lá, pegou a bonequinha, colocou no lugar, abaixou a cabeça e saiu toda tristezinha. Aí o cara, gente, nunca vi isso aqui, eu sempre vejo escândalo. É difícil. Das crianças. Então assim, pra mim foi assim, né? Eu falei, oh, graças a Deus, foi um alívio. E é porque é uma cena realmente que a gente sabe que é muito comum, né, Sátia? As crianças baterem o pé, se jogar no chão e querer... Mas a gente precisa aprender a corrigir, mas talvez ao mesmo tempo a gente está em público. Como é que a gente faz? Como é que a gente dosa isso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa também. tarde. Adorei sua filha, vou levar ela lá pra casa. Que é a minha. Bom, gente, boa tarde pra todo mundo. Quando a Roberta falou, vem cá, Sátia, hoje, eu falei, meu Deus, eu vou como mãe ou como psicóloga, Beta, porque Os dois. Bom, então vamos lá, vamos entender um pouquinho isso. Quando a gente está em público, a gente tem 2 coisas que acabam influenciando. A forma com a qual a gente acha que deve agir e a forma com a qual a gente percebe os outros nos olhando. Porque nós somos julgados dentro desse processo, né? Então, eu tô lá na pracinha, não sei você, mas, por exemplo, tô lá na pracinha, aí minha filha vai lá e bate no coleguinha porque quer o brinquedo. Eu vou chamar ela, porque ela tem 2 anos, o seu tinha 5, e como ela não consegue compreender certas coisas, eu vou tentar explicar e apontar. Por quê? Porque ela precisa visualizar o que está acontecendo. Diferente do de 17 ou o meu de 11, que eu vou olhar para a cara dele e vou falar, vamos conversar em casa. Verdade. E firme, né? Firme, vamos conversar em casa. Esse filme não é tão firme assim não, mas para psicóloga é vamos conversar em casa. Tá, gente? Então, brincadeiras à parte, por que esse vamos conversar em casa? Porque nas fases de desenvolvimento, a gente tem especificidades diferentes para cada criança. Então, com 5 anos, com 3 anos, com 2 anos, elas precisam visualizar o que está acontecendo. Porque se eu conversar com elas em casa, elas não vão lembrar, elas não vão associar. Então, vai chamar lindo, maravilhoso, perfeito o exemplo dela. Vem aqui, já conversar, não pode desse jeito. Desculpa a mãe do outro, paciência também, mãe dos outros, tá, gente? Porque você vai passar por isso também. E o outro também pode ser a gente? Por favor, tá? Vai passar também. Então, não olha com um olhar assim, não, porque vai acontecer, tá?
Então, pegar, conversar, maravilhoso. E quando for amadurecendo, a gente vai trabalhar com um outro processo. O processo de, principalmente, eu respeito a sua imagem, você respeita a minha, mas isso não pode deixar de ser resolvido entre nós. A partir de qual idade o diálogo já começa a funcionar? O diálogo em casa, né? Não, ali na hora que você vai falar assim, olha, conversaremos em casa. Em casa a gente vai conversar. Base demais, quando eles começam a ter um pensamento mais fino para isso, mais ou menos de 10, 12 anos de idade, você já pode começar a trazer. Por quê? Porque eles já construíram ideias, imagens e representações sobre certo e errado. De 5, de 2, de 3, está ainda produzindo a ideia do que é certo, do que é errado, do que é meu, do que não é meu e quais são as consequências dos meus atos. 10, 12, a gente já pode, vamos conversar em casa. Aí a gente já viu, né, vários pais e várias mães dando aquele beliscãozinho pequenininho assim, ó. Assim, em casa a gente conversa. Aquele puxãozinho assim no braço, aquela marcada de unha assim na criança. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente como que a gente sai dessa, porque às vezes a criança aumenta a pirraça dela, né, quando a gente age dessa forma. Deixa eu convidar mais uma mãe aqui para o nosso bate-papo, ela até me achará, Roberta Lima. Vamos ver como é que ela faz com o filho Miguel, de 3 anos. É 3 anos, é isso mesmo, Rô? Boa tarde. Boa tarde, mulheres maravilhosas. Boa tarde, Roberta. Miguel tem 5 anos. 5 anos, eu errei então. Conta pra gente, 5 anos, ele já começa a entender um pouco mais? Então, eu tenho 3 filhos, né, Roberta? E os três eu uso a mesma logística de educação. Primeira coisa, aprender o violão. Desde muito pequenininho eu ensino, né, procuro ensinar. Outra coisa é respeitar o espaço do próximo. Sempre. Quando a gente sai, não esquece que a gente tem que respeitar o espaço do próximo. E uma coisa que eu sempre faço com os meus mais velhos, eu não tive experiências assim. Com essa geração minha do Miguel, eu tenho alguns contratempos de pirraça. E eu sempre me coloco muito na altura dele. Ele não é de se jogar no chão, de fazer escândalo, nada. Mas quando ele começa a arrumar confusão por algum motivo, eu sempre me abaixo na altura dele, falo para ele olhar no meu olho, falo, presta atenção, olha no olho da mamãe que eu quero falar com você. E converso com ele. Outra coisa que a gente usa muito com ele é quando ele está frustrado por alguma situação, é sempre assim, respira, Miguel. E ele mesmo faz assim. Aí ele se acalma, aí eu converso com ele. Aí eu falo para ele assim, o que está acontecendo? Não, porque eu queria tal coisa. Miguel, a gente não pode comprar isso nesse momento. Nós temos 2 opções. Ou você continua se divertindo e esquece só isso que você não tem, foca em tudo isso que você tem, ou nós vamos levantar e vamos embora. O que você escolhe? Aí ele sempre escolhe ficar com o que ele tem. E é mais ou menos essa linha que eu tenho por ter esse raciocínio, né? E sempre, quando eu saio de casa com ele, eu sempre converso muito. Às vezes a gente chega lá, ele esquece que a gente conversou e ele tenta ultrapassar algum limite que não é para ele. Aí eu já falo, vem cá, olha para a mamãe. Você lembra que nós conversamos em casa? Lembro, tá. O que nós conversamos em casa? Aí ele pega e me fala o que a gente conversou. Não, você não está combinando. Perfeito. Você não está fazendo... Gostei dessa estratégia. Você faz ele lembrar do que vocês combinaram, né? Deixa eu trazer esse papo aqui para o estúdio, já volto a falar com você de novo aí, Rô. Sátina, tem uma fala, tem uma frase que se usa muito em relação a ambientes de trabalho, que é elogie em público, corrija no particular. Isso também vale para as crianças? Cabe, de certa forma, sim. A gente tem que lembrar que as crianças, elas não precisam ser expostas, né? Então, tem certas coisas que a gente vai conversar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa particularidade. Agora, uma coisa muito interessante que foi colocada, e que também foi colocado por ela, é que elas combinam as coisas antes de chegarem até os lugares. Então, tem uma outra frase que a gente fala que o combinado não sai
caro, né? Mas se mesmo assim, tem crianças e crianças, mesmo assim, você combinou, chegou lá no supermercado, chegou lá no shopping, e a criança viu um monte de outras crianças ali na praça, brincando, né? Seja ali nos brinquedos de Natal, e ela começa a fazer a pirraça dela. E ainda assim... A pirraça... Então, vamos entender o que é pirraça, né? Que eu acho que isso é importante. Pirraça não é malcriação. Pirraça é o sentimento de frustração externado da forma que eles encontram pelo desenvolvimento deles. Então, eles gritam, eles choram, porque eles estão frustrados e não estão sabendo lidar com aquela frustração, com aquilo que eles não obtêm. A estratégia, e é uma estratégia pedagógica, inclusive, né, de abaixar e ficar no mesmo olhar, no mesmo tamanho, né, mesma altura dos nossos filhos, é uma estratégia boa porque não demonstra superioridade e demonstra acolhimento. Então, abaixou, pedir para acalmar, espera um pouquinho, não fica gritando, não fica potencializando, então vai te deixar aí, que não sei. Não fica potencializando e espera. Então, vou dar o seu tempo, estou aqui parada, quando você acabar aí, você me avisa que a gente vai conversar. Entende? Calmou, eu acolho o que você está falando, eu entendo o que você está falando, eu entendo o que você está sentindo, mas a gente vai precisar resolver isso de uma outra forma. Porque desta forma que você quer, não é a forma adequada para nós dois, e precisa ser para nós dois. Agora vamos lá, vamos pensar em nós adultos. Letícia, quando alguém te chama a atenção, na frente de todo mundo, você gosta? Não. Não, é ruim, né? Assim como nós adultos também não gostamos, porque a gente se sente constrangido, né? As crianças também têm esse mesmo sentimento? Tem sim. Ficam envergonhadas? Ficam. Na segunda fase do desenvolvimento, né, de acordo com o Eric Erikson, já na segunda eles já começam a sentir vergonha. Qual que é a idade da segunda fase? 3, 4 anos de idade, eles já começam a sentir vergonha. É justamente a vergonha que vai levar a gente a pensar o que é certo e o que é errado. É porque eu não quero passar vergonha que eu faço certo. Ele fala dessa forma, o teórico, né? E eu acho aquilo dele sensacional, porque é real mesmo. Porque quando você vai corrigir, né, a criança pequena, você fala, menino feio, não fez direito, menino feio. E aí você traz algo lúdico para aquilo dali. Quando eles estão maiores, você fala, você fez errado. E ele já começa a identificar. Isso é incrível. E quais são as consequências dos pais, né, assim, que ainda insistem em fazer essa correção na frente de todo mundo e que se a criança tá ali fazendo pirraça, a mãe tá no mesmo nível da criança, tá gritando no mesmo nível da criança, e aí a vergonha vira generalizada. Quais são as consequências disso na vida da criança? Não espere um adulto sensato. Simplesmente. Se ele aprende que é gritando que resolve, é gritando que ele vai resolver tudo na vida. Você já viu cenas assim também, Letícia? Já. Já, e aí me assustei. Assusta, né? A gente sente até vontade de tentar ajudar aquela mãe e aquela criança, né? Você também já teve esse sentimento? É complicado. Já passei por isso com uma vizinha minha, vendo a cena, né? Que o filho dela fez pirraça e ela ali, tipo assim, sem saber o que fazer, né? E eu vendo aquilo ali e o menino só aumentando. Eu falei, meu Deus... E a gente fica com aquela sensação assim, será que eu posso ajudar? Será que eu posso falar alguma coisa, né? Pergunta. E aí... A gente deve oferecer ajuda à mãe? Sabe por quê? Porque às vezes ela não sabe fazer porque ela está exausta. Então talvez ela só quer que eu te ajude dessa vez? Verdade. Pergunta, acolhe. Porque, gente, é difícil ser mãe demais, gente. Porque também tem mãe, né? Tem mãe que às vezes acha que a gente está se metendo. Não, tudo bem, né? Mas chega, tentou, posso te ajudar? Não pode. Beleza, obrigado. Beleza, posso. Agora, se é aquela que precisa, olha lá o que você está fazendo de bacana para aquela família. É muito legal. Então, vamos lá, vamos tentar. Se não quiser, beleza, então você vai resolver ali. Maciele da Silva participa com a gente aqui no Facebook. Ela diz, na minha época, minha mãe já avisava em casa que não tinha dinheiro. Hoje em dia, as crianças fazem do pai saco de pancada. Isso que a gente está falando não quer dizer que você possa permitir que seu filho
faça o que quiser de você. Você não pode ser um pai permissivo. É saber corrigir com autoridade, né? Saber ser, né, ter autoridade ali, o domínio daquela situação. Inclusive, quando estiver fazendo, informar as consequências disso. Olha, você fazendo desse jeito, a gente vai vir menos ao shopping. Você fazendo desse jeito, a gente não vai ter tal coisa. Existem consequências na vida quando a gente age de maneira equivocada. E isso é pra vida. Todos nós adultos sabemos disso. Tá certo, Sátina. Obrigada pela sua participação. Obrigada também, Lê. Eu que agradeço. Dá um beijo lá. Como é que é o nome dela? Da de 7? Isabel. Isabel, e o de 15? Isaac. Isaac. Dá um beijo, então, na duplinha do barulho lá, tá bom? Um beijo pra você. Obrigada, viu, pela sua participação. Dá um beijo no filhão também. Boa tarde. Beijo, boa tarde.